Dito isso, muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Se você está aqui hoje, ou você é muito crente mesmo, ou você ainda está pagando o Réveillon, falou, vamos ficar por aqui, não vamos ter muito o que fazer mesmo, é isso aí, vamos aproveitar. Bom, de qualquer forma, você está aqui com a gente. E é uma alegria a gente se encontrar para louvar a Deus, meditarmos na sua palavra e seguirmos refletindo acerca da série Discípulos. Olhando para o texto bíblico e deixando o texto nos confrontar, encorajar, nos ensinar acerca dessa jornada de discipulado de Jesus com os seus, lembrando que no time de Jesus só tem discípulo e discípula, ou a gente está em estado, condição e jornada de discipulado, ou senão a gente ainda faz parte da multidão, está do lado de fora, não deu esse passo para dentro. E esse discipulado com Jesus, ele se transforma objetivamente, materializável historicamente, a partir do discipulado comunitário, quando um irmão mais maduro na fé, intencionalmente nos desafia para caminharmos juntos, centrados na palavra de Deus, numa jornada de coração compartilhado, para que cresçamos e ao fim dessa jornada, tudo bem que ela meio que não tem fim, né? Mas a um determinado ponto dessa jornada, aquele discípulo um pouco mais imaturo ou que estava em fase de amadurecimento, amadurece, e o sinal de amadurecimento não é que ele agora sabe versículos de cor, não é apenas que ele agora sabe entender mais as escrituras, isso tudo é bom, isso tudo faz parte, mas uma das marcas da maturidade é que ele está apto também para reproduzir. Ele também agora abraça o mandamento, o imperativo de Jesus aos seus discípulos: vão, façam discípulos de todas as nações sob a minha autoridade. Então a gente tem conversado sobre isso nesse tempo, na verdade já há alguns anos que a gente vem meditando sobre o tema do discipulado, e o desejo do nosso coração é que Jesus bote fogo no nosso coração dentro desse tema e que a nossa igreja viva essa jornada profundamente. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre os 5 imperativos de Jesus para o discipulado. Apesar de 5 imperativos, não vai ser um sermão em 5 pontos, já quero tranquilizar você, tá? Se Deus quiser, antes do meio-dia, ao meio-dia a gente já sai daqui. Mas vamos pensar nos 5 imperativos de Jesus para o discipulado dentro de um texto específico, com o objetivo de tentar responder uma pergunta, né? Quais são as marcas de um verdadeiro discípulo de Jesus? Eu sei que do ponto de vista bíblico, dá para responder essa pergunta de muitas formas. E eu vou trazer aqui um ponto que eu creio ser assim, um ponto crucial ali, a raiz do discípulo de Jesus, né, do discipulado com Jesus. Mas essa é uma pergunta que eu gostaria que você refletisse. Quais são as marcas que evidenciam que de fato estamos em um discipulado com Jesus? O Jesus bíblico, filho do nosso Senhor Deus, o Jesus de Nazaré, de Belém, que morreu e ressurgiu, e não um Jesus genérico, da religião, popstar, um Jesus maître, que está aí, quando a gente levanta a mão, ele vem, opa, o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja? Um Jesus de fato bíblico. Quais são as marcas de um verdadeiro discípulo de Jesus? Eu lembro de uma história, do tipo Era Uma Vez, né? Tempos atrás, na China antiga, o povo de um vilarejo foi chamado para ir para a guerra. Os jovens foram todos convocados, e isso era um motivo de honra, tanto que os jovens cresciam treinando para uma eventual batalha, e tinham lá no seu quarto meio que um santuário, com a armadura que eles iam usar, com a espada, o escudo, né? Então tinha lá um quartinho preparado
estavam aptos e preparados para a convocação. Até que o dia surgiu a convocação e um jovem todo entusiasmado falou: agora é minha vez. Foi, vestiu a melhor armadura que ele tinha, pegou o melhor escudo que ele tinha, a espada mais afiada que ele tinha e pediu para selar o cavalo mais rápido que ele tinha. Sem titubear, pegou suas coisas, montou no cavalo e foi correndo para a guerra para ajudar o seu povo. Mas de repente, perto de uma colina, ele avistou um senhorzinho sentado perto de uma pedra, que o fez parar e perguntou: meu jovem, onde é que você está indo com tanta pressa? Eu vejo que seu cavalo é muito rápido, eu vejo que a sua armadura é muito resistente, você tem uma espada muito afiada. Para onde você está indo com tanta velocidade, com tanta intensidade? Ele disse: o senhor não sabe que o nosso país está em guerra? Os jovens foram convocados e para mim é uma honra participar da guerra. Eu estou indo, por isso eu separei o melhor cavalo, a melhor armadura, o melhor escudo, a melhor espada para ir lutar pelo nosso país. E aquele senhor, no alto da sua sabedoria, diz: meu filho, eu vejo que você tem o melhor de tudo e você está bem preparado para essa batalha. Mas ainda te falta uma coisa. O jovem ficou assustado, fez os cálculos: o que me falta? Um bom cavalo, uma boa armadura, estou bem guardado, tenho uma boa arma de ataque. O que me falta, senhor? Aquele senhor virou para ele: dá uma pausa na história que no final da pregação eu conto o final da história. Eu preciso ter uma garantia que vocês vão ficar comigo até o final. É domingo de carnaval, gente, eu não sou bobo, não. Eu convido você para ler o texto de Marcos, capítulo 10. E me lembra, porque eu posso esquecer também de contar o final da história. E não vai pesquisar no Google não, viu? Deus está vendo essa ansiedade sua aí. Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17. Você pode acompanhar a leitura na sua Bíblia, deixar ela aberta, que a gente vai voltar para esse texto algumas vezes, mas também vou projetá-lo aqui. Marcos capítulo 10, a partir do verso 17, diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. E na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Vamos orar mais uma vez?
Paizinho, a gente está aqui desde o começo exposto ao Senhor, quer seja por meio do encontro com os nossos irmãos, por meio dos louvores, oração, intercessão. Esse é um espaço de culto. Um espaço de culto é um espaço onde o nosso coração está exposto a Ti, do começo até o final. E o desejo do nosso coração é ouvirmos a Tua voz, por meio dos louvores, dos avisos, da conversa, da oração, da exposição da Tua palavra. O nosso desejo é fala conosco, quebranta o que precisa ser quebrantado, desconstrói o que precisa ser desconstruído, constrói o que precisa ser erguido, levantado. Dá-nos a mente de Cristo, e isso é algo que só o Senhor pode fazer por Sua graça e pelo poder do Teu Espírito que atua em nós, e esse é o nosso desejo e oração, em Cristo, amém. Bom, essa é uma história aparentemente conhecida, até mesmo quem não é cristão, vez ou outra, cita. Eu lembro que uma vez a Mirna estava contando, tempos atrás, sobre um chefe dela que foi dar uma palestra, né, sobre investimento, e aí ele citou esse texto, mas sem saber que era Jesus, né? Então ele citou meio assim, que falando mal. Ele falou, as pessoas dizem que é mais fácil entrar um camelo pela agulha do que um rico no reino dos céus. Esse pessoal não sabe o que eles falam. A Mirna só ouviu e falou, depois eu te explico quem é que falou, mas tudo bem, né? Mas é um texto que a gente conhece bem, e tem muita coisa, obviamente, mas eu quero olhar ele a partir do ponto de vista do discipulado. A gente está diante de um cara que teve uma baita oportunidade. Ele estava com a faca e o queijo na mão, e o que o texto nos ensina é que ele preferiu uma outra jornada, e essa é uma etapa também do discipulado. A gente encontra pessoas que são desafiadas, estão na cara do gol, Aí você diz, vai filho de Deus, chuta para o gol, e o cara chuta para fora, pega a bola e volta para trás, né? Esse texto é interessante, porque ele nos coloca às vezes em situações, ou ele nos confronta diante dessa situação, né? Será que eu não estou também na cara do gol? E eu estou fazendo igual esse rapaz, perdendo uma oportunidade de ouro, perdendo uma oportunidade que é a grande oportunidade, a oportunidade que justifica todas as outras oportunidades da vida, que conserta e que dá sentido a toda a existência humana. Será que sou eu essa pessoa e eu estou saindo? Estou virando as costas? E um primeiro alerta que esse texto traz é que as aparências enganam. O reino de Deus, o Evangelho de Jesus, ele vai sempre confrontar a nossa lógica, e isso é um exercício complexo e de longo prazo. Nós nascemos no mundo caído, a nossa identidade é forjada a partir do mundo caído, por melhor que os nossos pais puderam ser, mais intencionais, com vontade de acertar, não tem jeito, a nossa identidade, desde o ventre da nossa mãe, nossa criança, nossa adolescência, enfim, foi marcada por um ambiente de queda, e enquanto a gente não foi encontrado e alcançado pela ressurreição de Jesus, pelos valores do Evangelho, pela nova vida em Jesus Cristo de Nazaré, a nossa identidade foi forjada nessa queda. Só um parênteses aqui, é por essa razão que a gente incentiva muito, coloque, invista o seu filho no GC, no berçário, no GF. Por quê? Não é porque a gente é chato, é porque quanto mais cedo ele for impactado pela lógica da ressurreição, pelos valores da fé, quer sejam elas em musiquinhas, 3 palavrinhas só, que vão acompanhar ele por décadas, mais você tem chance de ser instrumento de Deus para que a identidade dele seja construída o quanto antes pela lógica da ressurreição. Porque a lógica da queda, ela é difícil de quebrar, ela leva tempo. E o Evangelho, a todo instante, está contrapondo a nossa lógica. E aqui uma lógica que quer contrapor é que as aparências enganam. O texto termina dizendo, muitos dos primeiros, considerados na sociedade como primeiros, como homens de sucesso, mulheres de sucesso, gente que se deu bem na vida, na verdade serão os últimos.
Enquanto que muitos que são considerados como a ralé da humanidade, gente sem nada para dar, sem nada para contribuir, gente que não é contada, gente que é descriminalizada, gente que é marginalizada, eles serão os primeiros. As aparências enganam. Não confie na lógica secular que diz que sucesso é isso que está posto. Tanto do ponto de vista econômico, político ou religioso também. Porque Jesus contrapõe a própria lógica religiosa. Quando ele diz para os fariseus, meus amigos, prostitutas e meretrizes antecederão vocês na entrada do reino de Deus. Essa palavra aqui, até dá para entender porque os caras queriam matar Jesus. Imagina você dizer isso para uma igreja. Legal que vocês estão vindo aqui, mas quando o reino de Deus voltar, muita gente que está do lado de fora vai anteceder vocês. Então, o reino de Deus confronta a nossa lógica. Confronta a nossa construção de existência, de vida. E aqui há um alerta, as aparências enganam. Porque a gente tem um cara, conhecido como jovem rico, que vai atrás de Jesus. O texto de Marcos diz que ele vai correndo. Socialmente os ricos não corriam, eles eram carregados. Se ele tinha que correr, ele mandava um servo. Mas esse cara quebra o protocolo, ele corre. Ele se ajoelha até Jesus, né? Ele cai aos pés de Jesus. Quebra outro protocolo na sociedade, as pessoas que caíam aos seus pés. Ele diz, bom mestre, ele tem uma saudação que é incomum. Ninguém do povo de Israel chamava um outro homem de bom, porque isso era um adjetivo atribuído apenas a Deus. Tanto é que Jesus diz, olha, se você está dizendo isso para mim, então possivelmente você está me considerando como Deus, porque só Deus é bom. E ele vai até Jesus com um baita desejo, uma pergunta. Ele não vai lá perguntar para Jesus como é que faz para ter mais camelo. Ele vai até Jesus procurando saber como ele faz para herdar a vida eterna. E o texto diz que Jesus responde para ele, você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E o jovem declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha infância. Gente, vamos pensar no perfil desse cara aqui. É um cara que vai atrás de Jesus, é um cara que tem uma liturgia, ele adora Jesus, reconhece ali a sua bondade, enfim. É um cara que vai atrás de uma pergunta. Qual a melhor pergunta que a gente pode fazer, se não sobre a vida eterna? Essa é a pergunta crucial do ser humano, que a gente vive para responder essa pergunta sobre a vida eterna. Como é que a gente resolve a nossa questão com a eternidade? Como é que a gente resolve a nossa questão com Deus, com a Trindade? A gente só vive essa vida, quer 5 anos, 10, 15, 20, 30, 80 anos, 90, 100, para resolver essa questão. Essa é a questão basilar da vida. Se você não responder essa pergunta, e você vai responder ela de um jeito ou de outro, e se você responder errado, tudo que você fez na sua vida, por mais legal que foi, por mais incrível que foi, desconstrói, não passa para a eternidade, vai durar 80 anos, 90, 100, 200 talvez, querendo muito, mas vai ficar, porque o ser humano vive para resolver o seu problema com Deus. E resolver o problema com Deus passa por essa reflexão sobre a nossa vida e sobre a eternidade. Então é um cara que está indo atrás de Jesus para resolver a questão da vida. E Jesus diz, segue os mandamentos. Ele diz, Senhor, eu faço isso desde a minha adolescência. Gente, o que mais a gente pode querer de uma pessoa? E ainda é rico. Eu vou confessar um pecado aqui. Se esse cara aparecesse aqui na igreja, a minha grande tentação seria na segunda semana fazer ele um líder de alguma coisa. O cara vai atrás de Jesus, o cara se ajoelha, o cara segue os mandamentos. Em algumas igrejas ele teria um lugar VIP, cadeiras VIP, com banheiro só para ele.
Mas Jesus identifica alguma coisa no coração desse jovem, que coloca esse jovem em profunda agonia, porque ele está tão perto, ao passo que também está tão longe. Algo que gera escândalo para os apóstolos, para os discípulos, porque se esse cara não está apto, meu irmão, quem é que está? Nós aqui, errando o tempo todo? As aparências enganam. É possível estar num discipulado, achando que está num discipulado com Jesus, mas esse Jesus na verdade se chama Genésio, se chama qualquer outra coisa, mas não tem nada a ver com Jesus Cristo. Mas eu venho para a igreja, eu dou o dízimo, eu me ajoelho, eu canto, eu louvo a mão, eu até levanto o pé, faço levantadinha do pé aqui dos crentes mais presbiterianos. As aparências enganam. A gente precisa deixar Jesus escrutinar o nosso coração, olhar profundamente para o nosso coração e ver o que de fato emana dali. E é isso que Jesus faz com esse moço. E é interessante que esse texto, essa história, dá para se interpretar a partir de duas perguntas que são muito parecidas, mas antagônicas no seu conteúdo, na sua forma, na sua base, e expressam um jeito de ver a Deus, um jeito de ver as coisas de Deus. Uma pergunta está baseada na lógica do mérito, e a outra pergunta se desenvolve a partir da lógica da graça. E aqui é o que reside, é onde reside o ponto crucial que distingue um discípulo autêntico de Jesus Cristo e um seguidor religioso que parece-se com um discípulo de Jesus, mas no fundo não é. E na minha humilde opinião, aqui é o coração da grande crise da igreja evangélica nos dias atuais. Eu sei que a gente tem as nossas questões políticas, mas eu não acho que essa é a grande crise da igreja evangélica nos tempos atuais. Porque desde que o mundo é mundo, eu me lembro de criança, quando criança na igreja, sempre houve quem votava em A, quem votava em B. Eu lembro quando eu era criança, meu pai ia na casa de um irmão, votava em um, meu pai votava em outro, eles passavam 1 hora conversando. Não, mas esse político fez isso, mas o outro veio lá, e ficava disputando, trocando figurinhas. Aí terminava a comida da ponta, eles sentavam na mesa, partiam o pão, conversavam, riam, abraçavam. Tem uma crise que antecede a igreja evangélica brasileira hoje, que é essa crise entre mérito e graça. A gente canta para o mesmo Deus, a gente canta a mesma música, usa a mesma versão de música, tem a mesma liturgia, o mesmo formato, se parece, mas quando alguém está falando sobre graça, quando alguém está falando sobre Deus, quando alguém está falando sobre sacrifício, quando alguém está falando sobre vitória, sobre receber a bênção de Deus, sobre ser recompensado pela bênção de Deus, a lógica é outra. A lógica é outra. É uma lógica do mérito, e não uma lógica da graça. Olhando de fora, parece que a gente está falando a mesma coisa, mas quando você vai conversar mais de perto, você fala: opa, irmão, isso aí são os antigos fundamentos, que Paulo fala em Gálatas. Isso aí é anátema, isso aí é maldito, isso não tem nada a ver com Jesus, isso é obra pura, não tem nada a ver com a graça. E isso fica expresso em duas perguntas, e a primeira pergunta é do moço que chega para Jesus e diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O conteúdo era essencial, mas a lógica da pergunta parte de um pressuposto que reforça que ele precisa fazer alguma coisa. Que farei? O que eu tenho que fazer? Tanto que Jesus diz: tem os mandamentos. Ele diz: eu já fiz isso, Jesus. E aí Jesus, sabendo que o ponto aqui
passava também, dentre tantas coisas, pela questão do mérito e da autossuficiência, ele joga a régua lá em cima. Vai e vende tudo que você tem. Isso é difícil, hein? Isso é impossível. E a conclusão de Jesus para os discípulos é isso: a salvação é impossível. Para quem entende que salvação é pelo mérito, por suas obras, o recado de Jesus é que a salvação é impossível. Você pode fazer tudo, sempre vai faltar uma coisa, e sempre vai ter algo que você não vai fazer direito, como deveria ser feito. Jesus identifica no movimento daquele rapaz uma lógica que precisa ser desconstruída, porque não tem relação com a lógica do reino de Deus, que é a lógica do mérito. Agora o texto adiante também traz outra pergunta muito parecida, mas que está construída sobre uma lógica da graça. Na lógica do mérito a gente pergunta: o que eu tenho que fazer? Na lógica da graça, os discípulos ficaram perplexos e se perguntavam uns aos outros: nesse caso, quem pode ser salvo? Então, quem pode ser salvo? A lógica da graça não pergunta quem pode fazer, ou o que eu posso fazer, ou o que eu tenho que fazer. A lógica da graça, ao ver o tamanho da salvação, ao ver o tamanho da condição humana, cai em desespero, perplexo, e diz: então quem vai ser salvo, Senhor? Ai de mim! Quem pode ser salvo, Jesus? Quem pode entrar na vida eterna? Se é essa a condição, quem dá conta, Senhor? Quem dá conta de fazer isso? A gente não dá conta de fazer isso, Jesus. Isso é a lógica da graça. A graça gera em nós uma perplexidade santa. A graça gera em nós um santo desespero, enquanto não houver no nosso coração um santo desespero, a tal ponto da gente dizer: ai de mim, Senhor, eu sou pecador, de impuros lábios, habito no meio de um povo impuro, ai de mim. Quem pode ser salvo? Enquanto o nosso coração não for quebrantado, achatado, pulverizado, nessa condição humana nós não entendemos a graça. Cantamos da graça, mas a partir da lógica do mérito. Esse é o fundamento, o coração do discipulado com Jesus. Discípulo autêntico de Jesus é aquele que pergunta: quem pode, Senhor? Quem consegue, Senhor? Quem pode fazer isso? E essa é a grande divisão comunitária da vida da igreja, porque nós temos muitos irmãos que fazem parte, mas ainda caminham sob a lógica do mérito. Cantam da mesma graça, falam do mesmo Deus, oram para o mesmo Jesus, mas é a partir da construção do fundamento do mérito. E como é que a gente pode distinguir isso de forma prática? Quem caminha a partir da lógica do mérito, perguntando o que eu faço para herdar a vida eterna, direciona sempre as suas perguntas para Deus nesse sentido: o que eu faço para ganhar? O que eu faço para ser salvo? O que eu faço para ser abençoado? O que eu faço e o que eu tenho que fazer para resolver essa situação aqui? O que eu tenho que fazer para ganhar? Enquanto quem caminha a partir da lógica da graça, faz a mesma pergunta, mas com a lógica invertida. O mérito é: o que eu tenho que fazer para ganhar? A graça é: o que é que eu ganhei? E por causa disso, eu posso fazer. Isso é graça.
É alguém que faz, e quando você pergunta para ele, por que você faz isso? O sujeito do mérito diz, eu faço isso para Jesus me abençoar. Eu faço isso para Ele consertar minha vida aqui, o que está torto na minha vida. Porque se eu não fizer a minha parte aqui, Jesus também não vai fazer a parte dele. E passa por aí, obviamente, né? Mas eu estou falando aqui no princípio do mérito. E quando você encontra alguém que vive pela graça e pergunta, por que você faz isso? Ele diz, meu amigo, eu ganhei a salvação em Cristo Jesus, como é que eu não posso fazer isso? O sujeito que é discípulo da religião, ele louva para ser salvo, ele ora para ser salvo, ele vem para a igreja para ser salvo, ele lê a Bíblia para ser salvo, ele discipula para ser salvo, ele participa do discipulado para ser salvo, ele oferta para ser salvo. O discípulo de Jesus autêntico que caminha na graça, porque ele foi salvo, ele louva, porque ele foi salvo, ele lê e devora as Escrituras. Porque ele foi salvo, ele vive em comunhão. Porque ele foi salvo, ele oferta tudo o que ele pode ofertar. Porque ele foi salvo, ele dedica seu tempo, dons, talentos para o reino de Deus. Porque ele não vive sobre a lógica do que eu faço para herdar a vida eterna, mas vive sobre a lógica, quem pode, Senhor? Quem pode herdar a vida eterna? Quem vive pela lógica do mérito, na forma prática, nas situações difíceis ou nas situações fáceis, fica revoltado com Deus e questiona a Deus, Deus, como é que o Senhor pode me honrar? Por que o Senhor não está me honrando nessa situação? Estou 2 anos procurando emprego, nenhuma porta se abre para mim. Estou servindo o Senhor fielmente, e fui diagnosticado com esse resultado. Eu tenho seguido, eu tenho servido, eu tenho orado, eu tenho feito tudo o que eu posso fazer, e o Senhor não muda essa situação. Como é que o Senhor pode me honrar? Por que o Senhor não me honra nisso? Isso é mérito. Um discípulo que vive na graça, um autêntico discípulo de Jesus, em toda e qualquer situação, pergunta para Deus, Deus, como é que eu posso honrar o Senhor? Eu estou há 2 anos sem encontrar o emprego, mas como é que eu posso te honrar nessa situação? Senhor, esse câncer vai me devorar, mas como eu posso honrar o teu nome nessa situação? Senhor, minha família está se desfazendo, como é que eu posso honrar o Senhor nessa situação? Senhor, eu fali, as coisas deram errado, como é que eu posso te honrar nessa situação, para que o teu nome seja glorificado no tempo bom ou no tempo difícil? É o mesmo tema, mas pergunta de forma diferente. Na lógica da graça, na lógica do mérito, falta oração e sobra pragmatismo. O que eu tenho que fazer? Quais são as tarefas? Fala aí. Isso eu já fez. Já fiz. Manda mais. Quem vive no mérito não ora ou ora muito pouco. Esse texto me confronta muito. Porque a minha vida de oração é parca. Estou sendo sempre confrontado diante de Deus. Eu sei que vocês são mais santos, né? E vivem melhor do que eu, mas confesso aqui. Mas quem vive no mérito não ora. Já sai fazendo. É pragmático. O pragmatismo é ruim? Não, é bom, é importante. Vem de Deus também. Mas o Espírito que fundamenta isso, o que eu tenho que fazer? Qual é o checklist que eu tenho que cumprir? Isso aí eu já fiz, manda mais. Enquanto quem vive na graça, vive a partir de muita oração. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Senhor, esse desafio aqui a gente não dá conta se o Senhor não intervir. Leia as cartas de Paulo, se não todas, quase todas, mas acredito que todas. Paulo vai dizer algo do tipo, eu estou orando para que os seus olhos sejam abertos, eu coloco os meus joelhos no chão incessantemente, eu oro por vocês, eu luto em oração, a igreja está orando, a gente está orando, leva o povo a orar, levante os homens a orar, orem em todo o tempo, orem, peçam ao Senhor, busquem ao Senhor, deem graças, intercedem, orem sem cessar. Por quê? Porque foi marcado pela graça de Deus. E pergunta, Jesus, quem pode ser salvo? Quem faz essa pergunta é gente de oração. É gente que vive orando.
é gente que vive em espírito de oração. Quem vive pelo mérito é uma caminhada pesada. Vai e vende tudo que tem. Vixe, aí pesou a mão, hein, Jesus? Pô, por que você não falou isso para a mulher samaritana? Para mim? Para ela você não falou nada, falou para ela beber água ali só, né? Só isso. Quem vive pelo mérito, os mandamentos do Senhor são pesados, penosos, cansativos, vive na lógica de Marta. Ô Senhor, eu estou trabalhando aqui, minha irmã não está fazendo nada, o Senhor não vai fazer nada? É o sujeito que serve sempre olhando, o outro não faz nada, hein? Eu estou aqui, Deus, no carnaval, aqui na igreja, hein? Conheço o irmão que está lá no bloquinho, lá em Salvador, hein? O Senhor vai fazer nada com ele? Fica aqui a dica, tá? Brincadeira. Mas quem caminha pelo mérito é uma jornada pesada. Ler a Bíblia é pesado, orar é pesado, o discipulado é pesado, a comunhão é pesada, obedecer a Cristo é pesado, é tudo pesado. E no primeiro ponto, quando as coisas estão erradas, aí parece que não fez sentido nenhum. Enquanto quem caminha pela graça, os mandamentos do Senhor são leves, como diz João. Não quer dizer que não são densos, não quer dizer que não são difíceis, não quer dizer que nos arrancam o couro e nos levam à lágrima. É tudo isso, mas sobrenaturalmente são leves. Suscita do nosso coração louvores. O meu prazer está em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Isso é uma caminhada marcada pela graça. A partir disso, a gente pode ver os 5 imperativos de Jesus. Nesse texto, que aparecem em outros textos. Em outros textos aparecem outros imperativos também, mas ficando aqui nesse texto, o texto vai dizer que Jesus olhou para aquele moço e o amou. São poucas as vezes que os evangelistas fazem esse destaque. Então a gente precisa, tem um destaque aqui. Jesus não despreza ninguém. Já dizia o sábio, seja rico, seja pobre, o velhinho sempre vem. Jesus não despreza ninguém. Especialmente Jesus olha para esse moço e o ama, uma profunda compaixão. O texto não diz porquê. Talvez Jesus tenha visto o quão perto esse cara estava, mas o quão longe o seu coração estava. Que agonia, viver tão perto, mas tão longe. E com Jesus não tem essa de viver perto. Jesus vai dizer no Evangelho de João: eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará, sairá e encontrará pastagem. Com Jesus, não tem esse negócio de estar perto. A minha mulher vai, eu sempre vou, eu estou com a minha mulher, mas é ela ali, eu estou com ela, o benefício dela se expande para mim também. Não! Com Jesus, ou você passa pela porta, ou você está fora. Não importa se você está a 5 metros da porta, ou a 5.000 quilômetros da porta. Ou você passa pela porta, ou você está fora. Não tem esse negócio de estar perto. Jesus ama e diz: falta uma coisa para você, disse ele, vá, venda tudo que você tem, possui, e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. 5 imperativos aqui, 5 ordens de Jesus, que expressam muito bem essa jornada de discipulado. Vá, meu filho. E a ideia aqui é, você precisa dar uma resposta. Diante da fala de Jesus, diante do encontro de Jesus, diante de Deus, todos nós somos interpelados para dar uma resposta. E essa resposta pode ser: sim, Senhor, eu vou segui-lo.
ou não, Senhor, eu não vou segui-lo. Esse moço deu uma resposta, ele foi. A gente não pode dizer que ele não é totalmente obediente a Jesus. Ele foi obediente, ele foi. Vá, então eu vou. E foi, mas ele foi para o lado errado. Ao invés de ir pela porta, ele voltou. Foi para a antiga vida, preservou a sua riqueza, que lhe deu muitas alegrias. Por quanto tempo? 10 anos? 30 anos? Quando ele morreu, isso foi motivo de briga entre os filhos. Isso está lá em 2 Caleb 4:3. É isso que a gente canta é isso que a gente diz quando a gente canta. As coisas desse mundo não são nada diante dele. No mundo eu busquei, mas não encontrei. Coisas vazias, que um dia deixarão de existir. Diante do imperativo de Jesus, o discípulo dá uma resposta, e todos os seres humanos respondem para Deus. Nenhum ser humano vai deixar de responder a Deus. Todo ser humano vai dar uma resposta para Deus e dá uma resposta para Deus. O único problema é que só tem uma resposta acertada. E a resposta acertada é: sim, Senhor, eu vou, mas eu vou contigo. Eu vou onde o Senhor for. Eu vou atravessar por essa porta. Um segundo imperativo é: vende. Eita. Venda. Vai e venda. Que é o imperativo do entregar. E não é para vender metade das ações, é para vender tudo. Não é para entregar metade das coisas, é para entregar tudo. E aqui Jesus trabalha uma questão objetiva, a riqueza, que é o tema mais tratado na Bíblia. A Bíblia fala mais de riqueza do que de salvação. Justamente porque a riqueza, do ponto de vista bíblico, tem poder, assim como outras coisas também, de escravizar o coração do homem. Ou você domina sobre a riqueza, ou a riqueza vai te dominar. Quer seja numa vida de ganância, e onde nunca é suficiente, quer seja numa vida de escravidão, onde você nunca consegue fazer boa mordomia a partir dos teus recursos. Jesus trata de uma questão objetiva aqui: venda tudo o que você tem. É interessante que às vezes a gente trabalha esse texto, sempre tem alguns irmãos que ficam meio incomodados e dizem: pô, então quer dizer que com Jesus não pode ser rico? Uma vez estava conversando com uma pessoa, lendo esse texto, e ela falou isso. Então quer dizer que a gente não pode ser rico com Jesus? Essa pergunta, quando surge, já é interessante, porque eu acho que ela já fala muita coisa. Já lança luz para uma inclinação do coração. Mas eu falei com essa pessoa, falei: irmão, fica tranquilo, que o fato de você ter comprado o seu Jeep Renegade parcelado em 60 vezes, não faz você de rico. Esse texto aqui não é para você. Eu sei que você acha, mas não é para você. Estava lendo esses dias um artigo que estava falando que se o Musk, o Bezos e o Zuckerberg gastassem $1 milhão por dia, $1 milhão por dia, eles levariam aproximadamente 3.400 anos para ver a sua riqueza acabada, isso sem trabalhar. A advertência de Jesus é para a gente que tem mais do que precisa. Porque se você hoje tem uma condição boa, mas se você perder o seu emprego hoje, vai ser um Deus nos acuda, você não vai conseguir manter o seu padrão de vida até a sua morte. Então, meu irmão, desculpa te dar esse aviso, mas você faz parte da grande massa da população mundial que é trabalhadora, que vai trabalhar até morrer. Que vai trabalhar até morrer. Agora, se você faz parte de um grupo bem seleto, que se parasse de trabalhar hoje, teria como manter esse mesmo padrão de vida até você morrer, então talvez essa advertência
ela confronte o seu coração por ser alguém que acumulou mais do que era necessário. Mas o imperativo aqui, para além da forma objetiva, diz respeito a entregar. Não pode ter nada no coração do discípulo de Jesus que esteja entre ele e Jesus. Um terceiro imperativo é dê. Partilha o que você tem, dê todo o seu dinheiro aos pobres. Essa é uma das marcas e um dos imperativos que Jesus dá aos seus discípulos. O discípulo é quem partilha. O discípulo é padaria de Deus. Dá-nos o pão que nos dá hoje. Deixa a gente dividir. O discípulo é padaria de Deus. Tudo que ele tem, se é muito, se é pouco, se é tempo, se é força, se é vigor, ele partilha. Um autêntico discípulo não acumula para si. Ele diz: Senhor, tem mais pão do que eu posso comer, e tem mais pão do que eu preciso guardar como uma medida de segurança. Eu quero partilhar. O imperativo aqui é partilhar. Um quarto imperativo é venha. E esse venha de Jesus, ele fala vá, e depois venha, ô Jesus, decide, é para ir ou é para voltar? E esse venha de Jesus é um venha de comissionamento. É o general chamando os seus soldados. Se aliste aí, ó. Venha. Se apresente. Opa, estou aqui. Um autêntico discípulo de Jesus é aquele que está se apresentando para Jesus a todo tempo. Jesus, eu estou aqui. Jesus, eu estou aqui. Tempos atrás, a gente foi numa reunião de oração interceder por uma irmã que estava internada, que ainda continua internada. E uma das orações me chamou muita atenção, que era uma pessoa dizendo: Senhor, se o Senhor está procurando alguém para ser instrumento da Tua graça, nessa situação, pode parar de procurar, porque a gente está aqui. Não chama mais ninguém além da gente, a gente está aqui, Deus. Conta com a gente quer servir. Só diz para a gente o que a gente tem que fazer. Isso é se apresentar. Um discípulo de Jesus se apresenta diante de Cristo, do seu chamado, e por fim um último imperativo, siga-me, que diz respeito ao submeter-se ao fardo, ao jugo de Jesus, mestre, que é leve e suave, mas que requer obediência, requer esse reconhecimento: Ele é o meu mestre, e eu vou segui-lo. Então esses imperativos norteiam o nosso coração na jornada do discipulado com Jesus. Mas para aquele moço, foi muito pesado, porque vivia sob a lógica do mérito. E um jeito errado de ler esses imperativos é você anotar isso e falar: Caleb, agora eu já sei o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna. Pelo amor de Deus, não faça isso. Os imperativos aqui não estão como coisas pelas quais você tem que cumprir. Mas a reação diante desses imperativos é a reação dos discípulos. Quem pode ser salvo então, Senhor? Vamos ser sinceros? Quem consegue responder de todo o coração ao Senhor Jesus Cristo? Sem nenhuma reserva? Quem consegue entregar tudo, tudinho a Jesus Cristo? Se Jesus chegasse para mim e falasse: Caleb, vá, vende o que tem. Eu não tenho nada. Tenho um carro 2009, não ia ser difícil. Mas já ia falar: Jesus, sério? Posso vender só a moto? O carro aqui que eu uso para as crianças. Quem consegue entregar tudo para Jesus? Quem consegue partilhar tudo o que tem, sobretudo em tempos escassos, abrindo mão de si para abençoar o outro? Coração genuíno, sem murmurar: eu tenho que fazer porque Deus mandou. Quem consegue se apresentar todas as vezes diante de Jesus, com mãos limpas, coração puro, mente purificada diante de Deus, dizendo: eu estou aqui, usa-me aonde o Senhor quiser. Quem é que consegue se submeter integralmente ao jugo de Jesus?
obedecê-lo em tudo, não negá-lo em nada, não traí-lo em nada. Isso é impossível. Mas os imperativos de Jesus não estão aqui como ordem de tarefas que nós temos que cumprir, e esse foi o grande equívoco do moço rico, porque a questão ali não era apenas a riqueza, mas diante dessa fala de Jesus, ele deveria cair de joelhos e falar: Senhor, eu não consigo, tem misericórdia de mim, sê propício a mim, pecador, eu não consigo. O que marca um discípulo de Jesus é esse coração pulsante da graça. Eu não consigo, Senhor, mas o Senhor consegue. Eu não posso, Senhor, mas o Senhor pode. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Faz em mim como o Senhor quer. Quebra-me, Senhor. E a graça é que Jesus vai trabalhando e pode colher uma resposta como colheu dos discípulos. Senhor, a gente vendeu tudo, deixou tudo e seguiu o Senhor. Essa é a tarefa, não de quem fez pelo mérito, mas é a tarefa de quem fez a partir da pergunta: quem pode ser salvo? Então, um autêntico discípulo de Jesus é alguém que vive de joelhos aos pés da cruz, dizendo: Senhor, eu não dou conta, mas o Senhor dá, me ajuda. Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe, me ensina. Senhor, eu não consigo, mas o Senhor pode. Faz em mim, faz por meio de mim, para a tua glória e para o louvor do nome do Pai. Feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Paizinho, que a tua palavra floresça em nós, fique em nós apenas aquilo que veio de ti, e o que não veio do Senhor, que isso seja esquecido, porque só nos importa ficar com a tua palavra, só ela pode nos transformar. Livra-nos de vivermos perto da porta, sem atravessar a porta, que é o Senhor. Livra-nos de vivermos sobre uma lógica de mérito, fazendo tudo, mas tão longe. Quebranta o nosso orgulho e o nosso coração. Tira de nós a oração do fariseu que diz: obrigado, Senhor, porque eu não sou igual àquele pecador. Não faço isso, não faço aquilo outro, faço isso, faço aquilo. E dá-nos no nosso coração a oração do publicano: tem misericórdia de mim, Senhor. Sê propício a mim, pecador. Abra os nossos olhos, faça-nos ver o quão santo Deus é, e lança-nos, Deus, para um desespero profundo, porém gracioso, que ao fim nos dobra o joelho e faz dizer: quem pode ser salvo, Senhor? E que nesse momento sejamos consolados com a tua voz que diz: a salvação é impossível. A salvação é impossível ao esforço humano, mas para Deus nada é impossível. Creia em Deus, creia em mim. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, vida eterna, abundante, como uma água que jorra, sem fim, para toda a vida e para a glória de Deus Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Faz essa obra em nós, para a tua glória. Amém. Fiquemos em pé e vamos louvar a Deus.